como é que a gente cria o futuro? Vamos falar de astrologia agora. E por que nós vamos falar de astrologia? Porque a astrologia é um estudo milenar, tem mais de 5.000 anos e é usado para autoconhecimento. Então eu digo assim, quem já fez o mapa astral sabe. Quem não fez, deveria fazer para ter uma opinião muito boa sobre isso. Porque astrologia é leitura simbólica e o ser humano é um ser simbólico. A gente não é só um corpo, a gente não é só alto, é baixo, é magro, é bonito, é feio. A gente é sentimentos, a gente é pensamentos, a gente é sensações, a gente é um conjunto de coisas. Então nada melhor do que um símbolo para ler um conjunto de coisas. E a astrologia, ela foi estudada por muitas pessoas sensatas, sérias, muitos... Digo assim, quem estudou astrologia para dizer que astrologia era besteira, virou astrólogo. Porque não tem, gente. É muito fantástico e só tendo essa experiência para saber. O que a astrologia fala de criar o futuro? A gente fala da casa 11, né, do signo de Aquário, do planeta Urano, e por reflexo, porque a astrologia fala sempre de eixos, a gente fala do signo de Leão. Então, o Aquário, que é a casa 11, fala assim, o meu futuro é construído, como eu já falei, através da forma que eu enxergo a vida. Conforme eu enxergar uma vida boa, uma vida repleta de possibilidades, o meu futuro vai se construir dessa forma. Conforme eu enxergo minha vida cheia de obstáculos, de empecilhos, eu vou ter esse tipo de vida. O ser humano, ele cria a própria vida, ele cria o futuro a partir daquilo que ele é, né? Então, problemas sempre vão existir, dificuldades sempre vão existir, mas como eu me posiciono perante elas, se eu encaro um problema, encaro uma dificuldade como uma ferramenta de eu me aprimorar, de eu conquistar mais coisas, é uma coisa. Agora, se eu encaro um problema ou obstáculo como um não, aí é outra coisa, certo? Então, quando eu falo da casa 11, eu falo das minhas perspectivas de futuro. E o futuro é algo para ser renovador, libertador, que amplia a nossa capacidade, que nos faz fazer parte de algo maior, né? A maior dor do ser humano não é saber quem ele é saber para que eu estou no mundo. Então, como é que nós criamos o futuro? De uma maneira visionária, de uma maneira aquariana. A gente pode simplesmente visualizar um futuro novo, a gente pode idealizar o nosso futuro, mas para que ele se concretize, eu tenho que me tornar essa pessoa que é capaz de ter esse tipo de vida, certo? E como é que funciona isso? Falei de eixos, né? Casa 11, casa 5 de Leão. A casa 11 ela é oposta à casa 5. A casa 5 é a casa natural de Leão, do signo de Leão, do planeta Sol, né? O Sol que é o centro do nosso sistema solar, o Sol que emana a energia para a gente se manter vivo, né? Então, o Sol que comanda os fluxos, os ritmos da natureza. Agora a gente vai ter o solstício de inverno, que é esse momento de renascimento, né? Ou assim como os equinócios, também esses pontos interessantes. O Sol sou eu, né? Olha que interessante, casa 5 e casa 11, a minha perspectiva de futuro tem como raiz o eu. Então, quanto é que eu me conheço, como é que eu reconheço minha capacidade, como é que eu reconheço minha missão de vida, como é que eu queimo esses obstáculos, né, com a energia do sol, com a minha energia, como é que eu derrubo esses empecilhos, como é que eu amplio a minha criatividade, quem sou eu, do que eu sou capaz, né? Como é que eu faço para superar aquilo que me limita, aquilo que me impede de ser eu? Quanto mais eu conseguir ser eu mesmo, quanto mais eu conseguir ser coerente com a minha missão de vida, mais eu consigo criar um futuro. Porque é eu que estou emanando aquilo que vai acontecer e não o mundo lá fora, e não os outros. Então, falando em termos de astrologia, o futuro é criado por mim e não pelos outros, não pelo ambiente, não pelos acontecimentos externos. As oportunidades são criadas por mim, os obstáculos são criados por mim. A gente vai dizer, imagina se eu vou criar obstáculo. A gente cria obstáculos por dois motivos. Primeiro, porque talvez a gente tenha medo. A gente cria obstáculo para aprender a superar medos e poder irradiar mais a nossa força. Às vezes a gente cria obstáculos para se tornar melhor do que é, mais capaz, né? Capaz de resolver qualquer situação, capaz de ampliar o nosso universo. Então, obstáculos, eles têm funções positivas. Aí vai se a gente consegue ultrapassá-los. Eles podem nos mostrar as nossas dificuldades e trabalhando o obstáculo a gente vence, a gente supera, ou eles nos tornam maiores do que a gente são. Ou eles nos param, dizem, ó, o medo é maior, a limitação, o muro que está na frente do brilho do seu sol,
ele impede o seu brilho, certo? Então, eixo 5 e 11. Quanto mais forte o meu sol, quanto mais forte eu sou, quanto mais eu consigo irradiar, quanto menos obstáculos eu tenho, menos frustrações, menos medos, menos limitações, menos julgamentos, menos crenças negativas, eu estou menos respondendo às expectativas dos outros, mas eu brilho quem eu sou, e quando eu brilho quem eu sou, eu projeto isso para frente e crio um futuro. Entenderam? Que muitas vezes a gente cria um futuro baseado nos outros, baseado nos medos. Quantas vezes você imaginou seu futuro para evitar um sofrimento e não para ir em direção a uma felicidade, a uma realização? É isso que eu estou falando. Quando a gente cria um futuro para evitar um medo, lá na frente a gente cria um futuro que não é satisfatório, ou a gente acaba caindo em situações em que a gente não tem controle, e aí o futuro acontece e a gente pensa, meu Deus do céu, como aconteceu tudo isso? Certo?